No Antigo Egito, Anubis era reverenciado como o deus do mundo dos mortos e o responsável por guiar as almas no processo de julgamento. Com a aparência de um homem com cabeça de chacal, Anubis era frequentemente retratado segurando uma balança, onde pesava o coração do falecido em relação à pena da deusa Maete, que representava a justiça e a ordem cósmica. De acordo com a mitologia egípcia, Anubis desempenhava um papel crucial na preparação do corpo para o processo de mumificação. Ele era o responsável por garantir que o corpo do falecido fosse preservado e protegido após a morte, além de realizar o ritual de embalsamamento. Além de suas funções no mundo dos mortos, Anubis também era considerado protetor dos túmulos e dos cemitérios. Acredita-se que ele supervisionava os rituais funerários e afastava os espíritos malignos que poderiam ameaçar a paz dos mortos. Embora fosse um deus venerado por sua conexão com a morte, Anubis também era visto como um deus benéfico e misericordioso. Acredita-se que ele tinha compaixão pelas almas dos falecidos e buscava garantir que fossem devidamente guiadas e protegidas em sua jornada pós-morte. A influência de Anubis na cultura egípcia é visível até os dias de hoje. Sua imagem e simbolismo foram preservados em muitas representações artísticas, assim como em festivais e cerimônias religiosas. Sua figura icônica é frequentemente associada à morte e ao além-vida, sendo um personagem que desperta curiosidade e fascínio. Portanto, Anubis desempenhou um papel importante na sociedade egípcia antiga, sendo visto como o guia e protetor das almas dos falecidos. Sua figura mítica continua a despertar interesse e admiração por sua conexão com o misterioso e poderoso mundo da morte. Acredita-se que Anubis tenha sido um dos primeiros deuses a surgir na mitologia egípcia. Sua origem remonta ao período pré-dinástico. Por volta de 3000 a.C. inicialmente, ele era considerado como o guardião dos cemitérios, mas ao longo dos séculos, seu papel foi se expandindo e ele se tornou o deus da mumificação, julgamento dos mortos e protetor das almas. Anubis era frequentemente considerado filho de Osíris, o deus do submundo, e de Néftis, a deusa das lamentações e do renascimento. Porém, em algumas versões mitológicas, ele também é descrito como filho de Ra, o deus do sol, e de Esat, uma deusa celestial. Anubis era amplamente adorado e reverenciado no Egito Antigo, principalmente durante o Império Médio e o Império Novo. Templos foram construídos em sua honra, como o famoso santuário em Sinópolis, na região de Delta do Nilo. Anubis era frequentemente representado com uma cabeça de chacal, pois esses animais eram associados ao ciclo da vida e morte nos tempos antigos. Ele também é retratado em diferentes poses e formas nas pinturas murais e nas estátuas, muitas vezes segurando instrumentos de embalsamamento ou a balança do julgamento. Ao longo da história egípcia, diferentes divindades foram associadas e sincronizadas com Anubis. Por exemplo, no Império Novo, ele foi frequentemente associado a Osíris, formando a figura de Anubis-Osíris. Esse sincretismo religioso acontecia para unir características e poderes de diferentes deuses em uma única divindade. Anubis desempenhava um papel fundamental nos rituais funerários e na preservação dos corpos no Antigo Egito. Acreditava-se que ele auxiliava os embalsamadores no processo de mumificação, supervisionando cada etapa para garantir que o corpo fosse preservado adequadamente. Esse cuidado era essencial para permitir a vida após a morte e a transição da alma para a vida eterna. Anubis frequentemente trabalhava em estreita colaboração com outras divindades relacionadas à morte e ao pós-vida, como Osíris, Ísis e Hathor. Ele estava fortemente ligado ao mito de Osíris, que conta a história de como Osíris foi morto por seu irmão Sete, mas depois ressuscitou graças à intervenção de Ísis. Essa associação com Osíris reforçava o papel de Anubis como guia para a vida após a morte. Além de sua conhecida representação com cabeça de chacal, Anubis também era às vezes retratado com forma humana,
principalmente durante o período greco-romano. Sua cabeça de chacal era associada à sua conexão com a morte e também ao fato de que os chacais eram frequentemente vistos nos arredores dos cemitérios, alimentando-se dos cadáveres. Anubis era considerado um dos deuses mais importantes do panteão egípcio, devido ao seu papel central no processo de morte e renascimento. A crença na vida após a morte e a confiança em Anubis para conduzir as almas falecidas para o outro mundo desempenhavam um papel fundamental na prática religiosa dos antigos egípcios. Isso incluía a realização de rituais, cerimônias e oferendas para apaziguar o deus. Se você gosta de histórias como essa e quer ver mais vídeos como este, deixe seu like, se inscreva e comente. Até a próxima!